Olá, seja muito bem-vinda à Jornada da Saúde Feminina. Eu sou Camila Espinosa, especialista em alimentação consciente, e estou aqui muito feliz de ter você e eu quero que vocês me enviem comentários de onde vocês estão assistindo. Hoje a gente vai conversar sobre algo que vai impactar diretamente na sua menopausa ou na sua gravidez. E como a gente pode viver todas essas fases de forma agradável, porque elas não precisam ser complicadas. E fica até o final da live, porque quem assistir a essa e a próxima live da jornada receberá um presente exclusivo, um desconto especial na Promotime da Pura Vida. Bom, estamos aqui com a doutora Cidinha, que é ginecologista, obstetra e médica do exercício e do esporte. E nós vamos falar então sobre assuntos que fazem assim muita diferença na vida da mulher, né? Acho que fases da vida da gente, né? Exatamente, né? Vamos começar falando sobre menopausa, né? Que é uma questão, a gente escuta muitas mulheres reclamando sobre os sintomas, o cansaço, a insônia, tudo que vem junto, né? Os calores. Sim. Então, a gente vai contar aí pra vocês um pouquinho, né, sobre o que é a menopausa, quais são os sintomas e o que a gente pode fazer, né, com nutrientes, com alimentação, para minimizar todas essas questões aí tão complicadas que aparecem. Vamos começar do básico. O que é a menopausa na vida da mulher? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer vocês todos por falar sobre um assunto que é tão importante que é a menopausa. Eu estou muito feliz que a gente está vivendo um momento que está se falando mais sobre menopausa. E eu acho que a gente está quebrando essa questão do tabu da menopausa ser considerada, às vezes, até uma doença. Não é uma fase da vida da mulher. É muito importante a gente entender que a mulher que não morre, ela vai entrar na menopausa em algum momento da vida. Né? Então, a gente encarar essa fase com normalidade, porque ela é uma fase super normal da vida da mulher. É muito bom. E a gente discutir e entender. Eu acho que se fala muito sobre menopausa, né, essa terminologia, mas eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre climatério. Na verdade, a menopausa, ela é um momento da vida da mulher que ela menstrua e aí depois de um ano ela não tem mais nenhum sangramento vaginal. Esse um ano sem menstruar caracteriza que ela entrou na menopausa. Só que antes disso, só acontece a partir de um ano sem menstruar. A partir de um ano sem menstruar. Só que antes disso, a gente tem a síndrome climatérica, que é um conjunto de sinais e sintomas endócrinos, psicossociais da mulher que envelhece. E que vem junto com um monte de sintoma, né? O mais famoso deles, dos sintomas, são as ondas de calor, que acho que é a queixa mais importante das mulheres, porque realmente atrapalha muito a qualidade de vida delas. Imagina que você está apresentando, trabalhando, indo dormir, de repente vem uma sensação de calor que você não consegue conter, você começa a suar, sua frequência cardíaca começa a aumentar, e é uma sensação, assim, de falta de controle do próprio corpo, né? Então, eu acho que isso... E sem motivo, né? Sem Deve motivo, dar um desespero. E a paciente fica com vergonha, e essa sensação de realmente falta de controle é muito ruim, né? É engraçado isso que você falou, né? Que a mulher, antigamente, às vezes, até falavam, ela ficou louca. Né? Assim, não tinha um diagnóstico para isso, né? Não era falado, não tinha toda essa informação que a gente tem hoje. É muito fácil taxar a mulher de louca, né? Tudo é porque a mulher ficou louca, né? Tá na TPM é porque você é louca, aí tá na menopausa, tá doida, né? E assim, entender que isso faz parte da fisiologia humana mesmo. Eu gosto de comparar os hormônios como se fossem botões de ligar das nossas células. E a gente é mulher e a gente tem receptor de estrogênio no corpo inteiro. Então, o nosso corpo inteiro vai sofrer as consequências de ter uma quantidade de hormônio diminuída, né? Então, aproveitando que você falou de hormônio, Cidinha, o que vem antes, né? Você já falou que ela começa com o climatério. Ela começa do dia para noite, e o que vem antes? Os sintomas ou a queda hormonal? Ou isso acontece de forma simultânea? O que acontece na nossa fisiologia? O que acontece é o seguinte, quando a gente nasce com uma quantidade certa ali de folículos. A gente nasce com 1 a 2 milhões de folículos. E enquanto a gente está vivendo, a gente está perdendo esses folículos. Na adolescência, a gente tem 500, 400 mil folículos. E eles vão morrendo por morte programada. Até que chega uma certa idade que você tem uma reserva ovariana mais baixa, menos folículos, que vão produzir menos hormônios. Só que o ciclo menstrual, ele depende desses folículos que vão se desenvolvendo e vão produzir principalmente estrogênio.
E o que acontece durante o climatério é que essa produção hormonal vai caindo. Então não é que ela acaba de uma hora para outra, mas ela vai se esgotando e a dosagem hormonal vai diminuindo e essa diminuição começa a causar sintomas. Né? Então, por exemplo, essa questão das ondas de calor, que são queixas super importantes, elas têm a ver com o nosso receptor de estrogênio no nosso sistema nervoso central. Tem uma área do cérebro que chama hipotálamo, que é como se fosse o termostato do nosso corpo. Então, aquele hormônio não funciona de maneira adequada, aquilo ali vai dar uma bagunçada no termostato do corpo e realmente você vai ter essa sensação de ondas de calor. Assim, existe relato de mulher que começa a ter queixas relacionadas à menopausa 10 anos antes de entrar na menopausa. Entendi. Então, assim, é uma média aí de 5, 7 anos, mas pode ser até 10. E, por exemplo, com relação a primeiros sintomas, um dos sintomas mais comuns de aparecer no começo é a menstruação ficar mais curta, porque às vezes a gente acha, o ciclo fica mais curto, que vai atrasar a menstruação, mas normalmente não. O ciclo começa a ficar mais curtinho, junto com isso pode vir as ondas de calor. Insônia é bem comum também, alterações né? de sono. Muitas mulheres reclamam bastante. Sim, irritabilidade. Você começa a ter mudanças de humor, porque o nosso cérebro tem um monte de receptor de estrogênio. A gente já está acostumado, a gente tem a TPM a vida inteira, Exatamente. Né? Então... Agora, Cidinha, você falou em idade, né? E o que acontece? Não existe uma idade, claro, né? Isso é muito individual. Mas o que acontece com aquelas mulheres que têm menopausa precoce? Hoje a gente fala o termo insuficiência ovariana precoce, né? Ao invés de menopausa precoce. Isso acontece quando a mulher entra na menopausa antes dos 40 anos. Existem mulheres também que têm uma menopausa um pouco mais adiantada, né? Que elas entram na menopausa por volta dos 45 anos, mas a média da menopausa, principalmente aqui no Brasil, é entre 48 e 51 anos. Um fator que interfere, né, na nossa reserva ovariana também é tabagismo, então mulheres que fumam tendem a ter uma reserva ovariana menor. Mulheres que já tiveram alguma cirurgia ginecológica, que tiveram uma manipulação cirúrgica do ovário também, podem entrar na menopausa antes. E fator genético também. Com que idade a sua mãe entrou na menopausa? Então é bem capaz que você entre na menopausa mais ou menos na mesma idade. Assim, uma e questões média, né? do estilo de vida? Outro dia até uma amiga minha que está sofrendo bastante aí com todos os sintomas, ganho de peso e tudo mais, ela comentou, ela falou, eu tenho a sensação de que eu tô passando no caixa do supermercado daquilo que eu fiz minha vida inteira. Porque ela falou, eu vejo amigas que se cuidaram muito mais durante a vida e que não têm todos os sintomas que eu tenho. Isso é real? É real. O estilo de vida faz muita diferença no sentido de você amenizar os sintomas. Mulheres que fazem exercício físico regular, que não são sedentárias, mulheres que mantêm um peso mais adequado. E, assim, não que elas não vão ter os sintomas, mas elas podem ter esses sintomas amenizados. Faz parte da natureza o nosso corpo mudar. Durante a menopausa, a gente espera que entre os 40 e 60 anos a mulher tenha um ganho de peso aí que gira em torno de 10 quilos. Entendi. E se a mulher não entra na menopausa muito regradinha, muito organizada com os seus hábitos, fazendo exercício, a tendência que existe é de ganhar 2 quilos a cada ano. Nossa. Então a gente tem uma diminuição da taxa metabólica basal que gira em torno de 350 a 450 quilocalorias por dia. Então, ela gera, o corpo dela gera menos energia. Então, ela vai precisar fazer uma dieta mais adequada. Hoje a gente fala bastante sobre a dieta mediterrânea e tratamento de menopausa. E um estilo de vida saudável realmente com exercício físico que faça com que você tenha um gasto metabólico importante e exercícios de força também. Musculação é extremamente importante. Né? É a fonte da saúde, né? E da longevidade. Com certeza. Incrível. Porque a gente tem uma diminuição da massa magra a partir dos 30 anos. Só que depois da menopausa isso acontece de uma maneira mais acelerada gente, e mais intensa. intensa. É só ladeira abaixo, né? Então assim, você já faz a sua lição de casa bem feita. Aí, quando você chega perto da menopausa, você tem que fazer estar assim, num dobro e você tem que estar o mais alinhada possível com o estilo de vida. Porque as chances de você sofrer muito durante essa fase vão aumentando, né? Fica mais difícil atingir os objetivos. A mulher não tem um dia de paz, né? Exato, né? Vem a adolescência, aí vem gravidez, fertilidade, que a gente vai falar sobre isso já também. Pois é. Na hora que a gente acha que vai sossegar, vem a menopausa. E até falando sobre isso, né? Esses sintomas todos, né? A menopausa, ela pausa, né? A menstruação, ela não fica nunca mais menstruada, mas toda essas complicações, sintomas e essa parte chata mesmo,
cessa em algum momento? Ela para de ter esses sintomas? Assim, ela melhora principalmente desses sintomas vasomotores. Os sintomas vasomotores, eles costumam atrapalhar a mulher, principalmente nos primeiros anos dessa diminuição do estrogênio. Depois, a tendência é uma certa adaptação, né? Mas assim, as consequências da falta de estrogênio, essa mulher vai sentir pro resto da vida, entendeu? O estrogênio, por exemplo, é um hormônio que tem receptor no nosso sistema cardiovascular. Então, essa mulher, depois da menopausa, ela tem mais chance de ter doença cardiovascular, de ter resistência à insulina, por exemplo. Então, assim, secura vaginal, toda a parte da nossa genitália, né, a vagina, a lubrificação, isso vai se perdendo, né? A atrofia vaginal vai mudando e isso é progressivo. Então, você imagina que uma mulher com 70, 80, 90 anos, ela vai continuar sentindo as consequências dessa privação de hormônio, né? Bom, então... Já eu quero falar da parte boa, eu quero falar da solução, mas você que está assistindo a gente aqui, vai deixando nos comentários os sintomas que, que vocês têm, o que vocês fazem a respeito, né? Se você dobrou aí o esforço para conseguir manter a saúde, para conseguir diminuir, minimizar, né, todos esses efeitos, então vai mandando aqui nos comentários pra gente. Então, vamos falar de solução, né? Eu sei que não existe solução milagrosa, mas o que a gente pode fazer quando a gente fala, por exemplo, de alimentação, de nutrientes, né? De suplementação ali, de repente, de antioxidantes, de vitaminas, o que a gente pode fazer para minimizar tudo isso? Sim, hoje o que a gente tem de evidência científica mais robusta que ajuda, principalmente nos sintomas vasomotores, é a terapia de reposição hormonal, que deve ser bem indicada. Claro que a gente também tem que respeitar a vontade da paciente, porque tem paciente que hoje não quer usar. Ao mesmo tempo, cabe a nós médicos a gente desmistificar também todo o tabu que existe em torno da terapia de reposição hormonal, porque ela realmente funciona e devolve qualidade de vida para essa paciente. Mas quando a gente está falando aí de estilo de vida, de alimentação, ter uma alimentação com bons micronutrientes, né? Ter uma alimentação com fibras. Muitas vezes, assim, tem se estudado o poder dos probióticos também nessa fase da vida, porque existem algumas substâncias no intestino que conseguem fazer com que a gente tenha uma reabsorção do estrogênio dentro do intestino e a desbiose atrapalha isso. Vitamina D é super importante. Na verdade, a gente está falando sobre uma população que praticamente todo mundo tem deficiência de vitamina D e na menopausa isso fica ainda mais importante de ser suplementado. Cálcio também, então a partir dos 50 anos. Até pela questão da osteoporose. Exato, né? a suplementação com cálcio. Então, tudo isso pode ajudar a melhorar os sintomas. Quando a gente está falando de diminuição de massa magra, sarcopenia, né, que é essa massa magra insuficiente, creatina, que a gente sabe que é um suplemento com alto nível de evidência que funciona tanto para ganho de força, manutenção de massa magra, ganho de massa magra também. A própria proteína, né? A gente sabe que muitas mulheres acabam negligenciando, né, o consumo de proteínas, porque o carboidrato é mais gostosinho, vai viciando, né? Então, é um ponto muito importante, né? A gente prestar atenção nessa ingesta de proteína. Com certeza. E assim, eu acho que alguns suplementos, por exemplo, o Whey Protein, que também é um suplemento que tem alta evidência científica, ele é prático, né? Sim. Às vezes, a gente vive uma vida tão corrida, a gente não consegue nem, às vezes, tomar café direito, sai correndo com o copo. Almoça no carro. Almoça no carro, vai levando o celular ali. Então, é uma maneira prática que você tem de bater macronutrientes também, né? Sim. Então, hoje, por exemplo, a gente tem o myo-inositol, que eu sou super fã, que ajuda nessa resistência à insulina, né? Existem alguns estudos também com magnésio e sono, então você consegue melhorar a qualidade do sono e aí melhorar um pouco a qualidade de vida dessa paciente. Então a gente tem essas opções hoje para amenizar essa fase, né? Sim, e falando de outras práticas, né? Você falou sobre magnésio, sobre sono, outras questões do estilo de vida, você que é médica também do exercício, do esporte, e essa outra parte, o sono, atividade física, né, momentos de pausa, de relaxamento, até de uma meditação, como é que isso tudo entra? Porque a gente sabe que tem a questão física e muito a questão emocional e mental, né, durante a menopausa. Como é que isso entra?
Eu acho que assim, a gente precisa pensar em fazer a lição de casa básica bem feita, que é a recomendação de exercício físico para adulto, segundo a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. E isso é você tentar fazer exercício aeróbico pelo menos 5 vezes por semana, 30 minutos. Tá. Fazer a musculação no mínimo 2 vezes. Estão anotando aí? No mínimo, mas assim, para quem tá na menopausa, o ideal seria fazer um pouco todo mais. Todo dia? Não. Se puder fazer todo dia, faça todos os dias. O sono, ele é um modulador da vida. Então, existe uma parte hormonal que é regulada durante o sono também. A parte de humor também é regulada durante o sono. Então, assim, tentar se organizar para ter pelo menos 8 horas de sono. Sim. Entre a 7ª e a 8ª hora do sono, existe uma fase do sono muito importante para a nossa reparação. Sim. Né? Então, sabe não negligenciar a lição de casa básica que a gente tem que fazer? Né? Que é que normalmente o que a gente perde. Porque no final as pessoas ficam muito preocupadas na cereja do bolo, né? Pois então, o que eu posso fazer, o que eu posso tomar, coisas assim, num nível muito elevado quando não estão fazendo o básico bem feito, né? E acho que tudo isso ajuda muito quando a gente fala de menopausa. E consistência, sabe? O básico consistente é o que eu mais acredito. Tá, maravilha. Vamos mudar de assunto para falar agora um pouco dessa fase tão maravilhosa, tão transformadora, que eu tive o prazer de passar pela segunda vez agora, com 46 anos, que é a gestação, né? A gente gerar um ser humano. E aí a gente vai conversar um pouco aqui também sobre tudo, porque também tem incômodos, né? Tem enjoo, tem até a questão da fertilidade, que muitas vezes a gente tem dificuldade para engravidar. E como é que a gente pode fazer para a gente estar ali com a nossa saúde, com o nosso corpo na potência máxima, no momento que a gente está gerando um ser dentro da gente, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, então? Quais são os mitos e verdades principais, assim, quando a gente fala de fertilidade e de gravidez? Tá. Eu acho que tem muito tabu relacionado à alimentação de grávida, assim. Eu acho que isso gera muito medo, né? Eu acho que a mulher, ela já vive meio com culpa. Então, ela fica apavorada em pensar que ela pode usar algo que possa atrapalhar o desenvolvimento do feto, né? Ou atrapalhar ela a engravidar. Eu acho que no período pré-concepcional, né? Pré-concepção, é importante a gente ter um estilo de vida saudável também, porque assim como na menopausa, a gravidez é um momento de muitas mudanças no nosso corpo. Então, quanto mais ajustada você tá antes de você entrar nessa fase, mais fácil vai ser você passar por essa fase gestacional. Então, assim, a gente suplementa ácido fólico. Que é importantíssimo. É importantíssimo para a formação do tubo neural. Os estudos mostram pra gente que muitas vezes 3, 4 meses antes dessa programação para tentar engravidar é importante você fazer essa suplementação. Vamos, inclusive, Cidinha, explicar sobre a questão do metilfolato, ácido fólico, que isso eu acho que é uma coisa legal de falar, porque gera um pouco de, né, a questão da biodisponibilidade, né? Porque eu engravidei da minha filha, que tem hoje quase 17, naquela época era ácido fólico. E hoje em dia a gente fala no metilfolato, que é forma mais, né, biodisponível e melhor absorvida e utilizada pelo corpo. Explica essa diferença. Então, os dois são bons. O que acontece é que, assim, o ácido fólico, ele não está disponível para todo mundo, né? Então, a gente acaba utilizando, falando muito sobre o ácido fólico, no sentido de deixar ele mais democrático, né? Por exemplo, no SUS, hoje, a gente não tem disponível o metilfolato. Sim. Então, o que eu sempre falo para as pacientes caso você tenha a possibilidade de usar o metilfolato, use, porque a biodisponibilidade dele é melhor, então ele é superior. Mas ele tem um valor agregado mais alto, Ele tem um valor agregado mais alto, mas com uma suplementação de ácido fólico correta, você também consegue prevenir aí esses defeitos do tubo neural, que são realmente bem graves, né? Sim. Então, é essa orientação que eu dou. Mas assim, se você tiver a possibilidade de usar um metilfolato... É melhor. É melhor. Tá, mas voltando então aqui, o que é essencial na suplementação da grávida, então? O ácido fólico. Hoje, assim, o que a gente tem evidência científica robusta, inegável e inquestionável seria o ácido fólico, que a gente já começa no período pré-gestacional. O ferro, que é super importante.
O ferro, ele vai prevenir a anemia. A mulher, durante a gravidez, ela tem uma demanda metabólica maior. Essa demanda metabólica maior vai exigir mais oxigênio vai exigir mais hemoglobina, que vai exigir mais ferro. Então, essa mulher tende a fazer uma anemia dilucional fisiológica, então as mulheres ficam com uma hemoglobina diferente do valor de referência de uma pessoa que não está grávida. Mas é importante fazer a suplementação para todas, independente de ter deficiência ou não. Se o exame tiver tudo certo, mesmo assim é importante suplementar. É importante suplementar para todas, não só durante o período gestacional, mas também no puerpério, por conta, às vezes, até da perda sanguínea do parto. Vitamina D, hoje, a gente suplementa também. É importante para a gente evitar raquitismo e, enfim... Para imunidade também, Para né? imunidade. Grávida, tudo que a gente não quer grávida é ficar doente, né? Exato. Pegar esses vírus aí que nos derrubam. Sim, o zinco também tem sido estudado, que ajuda a diminuir as chances de ter baixo peso ao nascer. Se fala muito também sobre o ômega 3, né? Infelizmente, aqui no Brasil, muitas vezes, a gente não consegue ter uma ingesta de peixes como a gente deveria. Sim. Então, suplementar... E tem que tomar cuidado com os peixes. A gente estava até falando aqui antes de começar, a questão do mercúrio. Quem já me viu aí, eu já falei algumas vezes nas lives aqui da Pura Vida sobre a questão do mercúrio, né? Não pode, infelizmente, exagerar nos peixes, porque muitas vezes eles estão contaminados, né? E um suplemento de ômega 3 de boa qualidade, ele geralmente tem um selo ali que garante, né, que está livre de metais pesados, né? Isso é super importante. E você tá ali batendo a sua meta de ômega 3. E aí ele vai interferir toda nessa parte cognitiva e até no QI dessa criança quando ficar adulto. Isso é importantíssimo. Você sabe que eu brinco, eu suplemento o meu filho, eu não lembro exatamente, talvez desde 6 meses, agora eu não lembro exatamente, mas eu dou DHA pra ele desde pequenininho. E quando ele fala alguma coisa assim muito esperta, eu falo... É o ômega 3. É o DHA? Olha lá, é o DHA. É mais ou menos isso, né? E agora vamos falar um pouco desses... E tem a suplementação do cálcio também, que eu acho que é importante pra gente prevenir pré-eclâmpsia. Isso sem falar da proteína também. Eu tô lembrando sempre da proteína, porque o collagen protein tá ali naquela... Porque também é muito importante, né? Querendo ou não, a gente tá gerando ali o tempo inteiro novos tecidos, órgãos, né? Eu acho que o aporte de proteína também é super importante na gravidez, né? Sim, a gente tem que ter aí uma média de 1,1 gramas por quilo dia de ingesta de proteína em mulheres grávidas. No segundo e terceiro trimestre, isso acho que gira em torno de uns 70 gramas de proteína por dia. E assim, é isso, né? É prático. Exato. Às vezes, a grávida não é porque ela tá grávida que ela vai ter paz, não. Ela vai continuar trabalhando, vai continuar vivendo. Exato. A vida continua, né? A vida continua. O que o corpo está demandando e, ao mesmo tempo, também, né, a vida normal, né? O estresse da vida normal, vai pegar trânsito, vai ter questões no trabalho, né? Então, realmente, nossa vida não é fácil. Não, nunca fica. Agora, vamos falar dos mitos, né? Daquilo que pode, não pode. Vocês que estão aí assistindo, se quiserem mandar nos comentários também aí as dúvidas, né, que você tem. Então, grávida, pode tomar café, pode comer gengibre, pode comer canela. A Cidinha vai contar aqui tudo pra gente. Quais são os maiores mitos e quais são os alimentos aí dessa sabedoria popular que realmente fazem sentido, que não é legal a grávida ingerir? Café. Café, eu acho que é importante a gente falar, porque eu não sei você, mas eu sou viciada em café. Eu também amo. E assim, ficar sem café é um sofrimento. Mas eu fico tão enjoada no começo da gravidez que aí eu já tenho, assim, a abstinência, sabe? Porque dá uma aversão, né? Eu não consigo nada, né? Na verdade, eu não consigo comer nada, nem o café. Então, as 2 vezes, essa transição de tirar o café, pra mim foi fácil, porque eu não conseguia tomar nada, vê como nem a natureza o café. Exato. É muito louco, né? É impressionante, A natureza é muito inteligente. Eu tava falando aqui pra ela que eu tô grávida. Ai, olha só! Spoiler! Spoiler. Eu tô grávida de 11 semanas. Eu sou viciada em café. E é isso. Eu amo. O corpo Só que eu olho o café e eu falo, não vou conseguir tomar. O que tá acontecendo comigo? Exato. E é uma coisa, assim, que eu sempre falo, né? Que o corpo, já que a gente, às vezes, não tem a capacidade de fazer certas mudanças e tomar certas decisões, até de correria mesmo. Eu brinco que, assim, acho que eu enjoo tanto porque o meu corpo fala... Pode parar quieta aí. Você tá grávida, né? Os primeiros 3 meses são super importantes, porque senão não ia parar, né? E de repente, sei lá, né? Meu corpo não ia dar conta. Então, eu acho que a gente tem uma inteligência, né? E isso é muito também, eu acho que de estar conectado com a gente mesmo, escutar o corpo, né? Isso é um exercício também que é a gravidinha, as tentantes aí de plantão, acho que vale super a pena fazer, né? Porque a gente...
a gente se escutar, né? O corpo Nossa, diz sim. tanto, né? Até sobre esses alimentos, às vezes de você ter aversão ou ter até os famosos desejos de grávidas, né? Às vezes a gente fica com vontade de alguma coisa, porque a gente precisa daquele nutriente ali, né? Então, quanto mais, né, aproveitem esse momento de pausa, né, da gravidez, de pausar mesmo, né? De se conectar com vocês mesmos, porque, olha, o corpo diz maravilhas, Essa né? intuição do corpo é muito linda, né? A intuição materna, eu acho que a gente fica mais aguçada ainda do que normalmente. É uma né? loucura. E assim, o primeiro trimestre é um momento que a grávida fica muito cansada. Sim. E eu acho que é para sinalizar você que você tem que parar. Sim. E se você não quiser parar, o seu corpo vai parar por você. Vai dormir à tarde. Vai dormir. Você fala assim, gente, o que está acontecendo comigo? Que eu tô ficando preguiçosa. Exato. Mas é o corpo fazendo isso. Agora, com relação à alimentação, o que pode, o que não pode, cafeína. Assim, até... Depende da referência científica, mas assim, entre no máximo 200 a 300 miligramas por dia. Tá. Só que assim, dependendo do tipo de café que você toma, às vezes isso é uma xícara de café. Sim. E assim, existem outras bebidas que contêm cafeína, então tem que tomar cuidado. Chás, Então, né? então a contagem total não pode ultrapassar essa miligramagem. E álcool também. Não existe dose de álcool segura na gravidez. Muito menos para grávida, né? Não Nem existe. na vida normal, né? Então, não existe. Então, assim, mas eu vou tomar... Não existe dose segura para grávida na gravidez. E a gente fala, durante a gestação também, sobre higiene alimentar rigorosa. Por quê? Porque se realmente você fica mais vulnerável a ter infecções, existem algumas infecções que a gente chama de congênitas, que vão passar para o feto. Então, peixe cru... existe o risco aí de listéria, de salmonela, se a paciente é suscetível a toxoplasmose, então tomar muito cuidado. Evitar, eu sou meio assim, sabe? Eu sou às vezes um pouco radical, mas eu já acho que, então, já que não é bom, eu já corto tudo. Assim, eu não, né? Eu sei que, claro, cada médico tem uma postura e até cada pessoa faz suas escolhas, né? Sim. Mas eu sou do tipo que, assim, não vai me custar nada ficar 9 meses aí, né? Até um pouco mais, porque depois tem a fase da amamentação, né? A gente pode até falar um pouquinho disso depois. Mas, né, pra que correr o risco, né? E a gente fala muito de japonês, mas tem as saladas também, né? Às vezes você comeu uma salada num lugar que você não confia, não conhece, que foi mal lavado. Água, então, sabe? Gelo de lugar que... Então, assim, escolher os lugares onde você vai se alimentar, né? Porque às vezes aquele lugar não tem higiene adequada. E quando a gente fala também, né, mudando um pouco também desse assunto, para uma questão que muitas grávidas enfrentam, que é o ganho excessivo de peso. Qual é o ganho esperado em cada trimestre? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Isso assim, depende um pouco do quanto o de peso você tinha quando você engravidou. Então, mulheres, por exemplo, que têm baixo peso, elas podem engordar mais. Mulheres que já engravidam obesas, elas deveriam engordar menos. Né? Então, por exemplo, mulheres de baixo peso podem engordar até 18 quilos, ok. A mulher obesa, às vezes ela vai poder engordar ali uns 5 quilos, sabe? E não significa que o bebê não vai ser saudável, ele vai ter de onde tirar, né, os nutrientes. Assim, durante o primeiro trimestre, o aumento da taxa metabólica basal gira em torno de mais ou menos umas 100 calorias. É muito pouco. Tem mulher que não engorda durante o primeiro trimestre. Ou se engorda, só enjoa. Às vezes ela emagrece. Eu emagreço. Porque vomita, não consegue comer, enfim. E aí o ganho de peso gira em torno de 500 gramas, às vezes até 2 quilos. Sim. E aí, no segundo e no terceiro trimestre, entre uns 5, 6 quilos, né? Uma média, assim. Mas isso depende muito do peso inicial da paciente. Da individualidade de cada uma, né? E acho que é muito aquilo, né? Aquela história de comer por 2, né? Caiu totalmente por terra, que antigamente falavam, ai, coitadinha, tá grávida, deixa ela comer por 2, né? Importa muito mais a qualidade, né, dessa comida, desses nutrientes, enfim, da caloria que a gente está ingerindo, né? Não adianta nada também você comer por 2 um monte de bolo de chocolate, né? Que não vai estar fazendo bem nenhum, nem para você, nem para a saúde do bebê, né? A gente fala sobre alta densidade nutricional. Sim, comer comida de verdade, uma comida né? boa, com nutriente. Né? E assim... às vezes tem algumas pacientes que têm muita fome e tudo. O whey protein é legal por causa disso também,
porque existem estudos que mostram que o whey protein ele consegue dar uma segurada na saciedade. Sim, Então, a usar como proteína, né, estratégia, sacia, exato. né? E fazer exercício físico, porque se às vezes você não está conseguindo segurar muito a fome, você vai ter que compensar de uma outra maneira. Então, aumentar o gasto energético a partir do exercício. E a recomendação de exercício em grávidas é igual a da população. 150 minutos de exercício aeróbico por semana, pode fazer musculação. Numa intensidade um pouco menor. Até intensidade moderada. Sim. Não vai se matar, não vai fazer uma maratona grávida. E a alimentação é tudo, né? Você sabe que eu tive, agora na minha última gravidez, eu tive placenta prévia. Ai, então, juro. Não totalmente prévia, mas bem prévia. Mas não teve acretismo placentário, nada? Não, mas tive sangramentos, enfim, tive que ficar o final foi bem de repouso, mas desde sempre, desde que a gente constatou que a placenta, para quem não sabe o que é placenta prévia, a doutora pode explicar melhor do que eu, mas a placenta ela fica próxima ao colo do útero, né? Ela tem que subir, ela não sobe. E aí eu não pude treinar. Eu tive que ficar, assim, no começo eu só não podia treinar, no final eu fiquei deitadinha mesmo, mas... e eu falei, meu Deus, né? Mas assim, você sabe que eu consegui segurar, inclusive massa magra, tudo com alimentação. Ai, mesmo não treinando, né? Então é um conjunto, né, de coisas. Quem pode treinar, maravilhoso, você só vai potencializar a sua saúde e a do bebê. Mas não pode abrir mão aí de nenhum pilar, né? Porque todos eles são importantes, mega igualmente importantes, né? E é legal você falar do whey, porque também é uma dúvida. Eu escuto muitas grávidas falando assim, será que eu posso tomar whey? Né? Porque mas aí ela vai lá assim, top de açúcar, assim, top de fritura, assim, top de junk food e não pode tomar whey? Eu não me conformo com essas perguntas, né? Então, assim, é legal esclarecer isso também, né? Sim. Que é um industrializado, querendo ou não, mas é uma proteína numa forma pura, saudável, né? Sim, e que tem benefício, né? E que tem evidência científica, então não precisa ter medo do whey, não. Exatamente. Bom, quem quiser mandar aí dúvidas sobre suplementação, sobre nutrição, a nossa equipe aqui está prontinha para responder vocês. Lembrando sempre que na gestação é super importante também, né? Qualquer suplementação, qualquer ingrediente aí que você for acrescentar, ter o acompanhamento do profissional de saúde que está aí fazendo seu pré-natal, né? Super importante, né, doutora? Não dá para sair aí com gestação não se brinca, né? Não mesmo. Exatamente. Bom, a gente falou hoje aí sobre menopausa, sobre todas as fases, né? Fases tão lindas da mulher, né? Porque o envelhecimento também é lindo, né? A gente saber administrar, conseguir administrar com alimentação, com suplementação, com um estilo de vida saudável, né? Como eu falei, a gente vai colher os frutos, né? Até quem não está pensando ainda em engravidar ou quem ainda está longe da idade da menopausa, já pode começar a construir essa saúde, né? Por isso que a gente está aqui falando da jornada da saúde feminina, que é uma coisa que dá para começar a construir de novinha, na adolescência, né, nas idades aí mais nos 20, né, nos 30 anos, para que depois você possa colher frutos de uma saúde, de uma longevidade aí com muita energia e sem tantos perrengues, né, doutora? Eu acho que quanto mais cedo a gente cria hábito e entende que aquilo é importante, mais fácil vai ser para sua vida inteira. Então, eu gosto de comparar exercício físico como um hábito de higiene. Sim. Você toma banho, escova o dente e você sabe que você vai ter que fazer isso todos os dias. A gente precisa entender que o exercício físico ele é a mesma coisa. Sim. E quando a gente começa a colher os frutos, é mais fácil da gente manter a motivação e a disciplina, né? Quando a gente começa a ver realmente que as coisas estão funcionando e que estão melhorando a nossa qualidade de vida. Bom, a nossa próxima live é sobre emagrecimento saudável e beleza verdadeira. Eu espero todas vocês lá. Inclusive, no final da segunda live, a gente vai trazer aqui um desconto exclusivo na Promotime da Pura Vida. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Obrigada, Cidinha. Obrigada a você. E eu espero vocês na próxima. Até mais.